Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma revisãozinha de tudo que a gente viu nas aulas passadas para a gente poder gravar, né? Poder memorizar isso melhor. Nós vamos começar com alguns verbos que a gente viu lá na apostila, tá? Esses verbos que a gente viu, vocês vão lá na apostila e repitam os verbos, tá? Uma ideia que eu dou, que eu acho muito boa, ou você rever aquela aula, tá? Os verbos, onde tem a pronúncia, ou coloquem os verbos no Google. Ele vai te dar uma traduçãozinha legal com a pronúncia legal, tá? Então você tem essas ferramentas que te ajudam muito. Elas não substituem o professor, mas elas te ajudam muito sabendo usá-las. O que eu vou revisar para vocês aqui é mais uma parte gramatical, ok? Para que fique bem claro como é que se faz perguntas no passado, no presente e no futuro. A gente já passou da fase do verbo to be, lembram? I am, you are, he is, she is, we are, you are and they are. E o negativo é só botar o not atrás. I am not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, and they are not. Lembram? Muito bem. A gente viu também os cumprimentos, né? Hello, good morning, good afternoon, good night, good evening. E eu vou começar essa revisão com aqueles verbos que a gente aprendeu da In-Out Strategy, ou a estratégia de entrada e saída, ou de dentro para fora. Então, in, estratégia in, aqueles verbos que você vai usar que fazem referência ao seu corpo. See, speak, listen, ok? Wave. O que mais que faz referência ao corpo? Smell, por exemplo. Também está naquela aula lá passada. E o que está dentro de casa, por exemplo. To have dinner, to have breakfast, to clean, to make the bed. Né? Que a gente viu. To open the window, to open the door. Ok? Então, aquelas coisas que você faz dentro de casa. To sleep, to wake. Ok? To clean the dishes. E assim por diante. Também está naquela aula que a gente está revisando agora. Né? Mas o que eu quero mesmo frisar com vocês é como se faz perguntas no presente, no passado e no futuro com verbos regulares e irregulares. Lembrando, verbo regular acaba em ed ou somente d se o verbo já acabar em e. Bem simples assim. Vamos citar um exemplo. Talk, conversar. Talked, conversei. Botei um ed, porque talk acaba com K e não com E. Outro exemplo de que acaba com E. Deixe-me ver. Make. Não, make é irregular. Não dá para fazer exemplo. Não me lembro agora, mas daqui a pouco a gente vê. Tá? Então a regra geral é essa. O verbo regular que acaba em E
só põe o D para fazer o passado. O que não acaba em E, você vai pôr ED, tá? Daqui a pouco eu me lembro de um verbo. Mas o importante é você saber fazer perguntas com esses verbos. Vamos lá. Como é que eu faço uma pergunta, por exemplo, play soccer? Jogar futebol. Você joga futebol? Eu uso o auxiliar do. Do you play soccer? Você joga futebol? Não é verdade? Muito bem. Porém, na terceira pessoa, ou nas terceiras pessoas, que são he, she e it, você vai usar does, D-O-E-S, como está na apostila. Does she play soccer? Does he play soccer? Entenderam? Só com essas terceiras pessoas você vai usar o does, he, she e it. Ok? Wave. Waved. Não, acho que não, isso também é irregular. Wave, he waved. Waved. Preciso ver. E para fazer pergunta no passado, aí você vai usar o did. Para qualquer pessoa, aí não tem he, she, it, tá? Continuando no exemplo do soccer. Did you play soccer? Você jogou futebol? Did she play soccer? Did he play soccer? Perceberam? Então aqui no passado, o he, o she, o it não muda. Eles não exigem um auxiliar diferente. É o did para todas as pessoas. Did they play soccer? Por exemplo. Muito bem, a gente viu também como é que se faz o futuro das frases em inglês. A gente usou o exemplo, se eu não me engano, de I travel. Eu viajo. Como é que eu coloco isso no futuro? I will travel. Você usa a partícula will. W-I-L-L. I will travel. Ok? Para fazer negativo do futuro, I will not travel. Tá? Ali no does, did e do é a mesma coisa, tá? Para fazer negativo eu só ponho o not atrás desses auxiliares. Essas partículas a gente chama de auxiliar. Tá? E para fazer o condicional, aquele que é o nosso faria, andaria, correria, né? Eu vou usar o would. Would. W-O-U-L-D. Vamos lá. I would travel. Eu viajaria. Viu? Então, futuro simples. I will travel. E o futuro condicional. I would travel. Eu viajaria. Se blá 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 blá. Né? Sempre tem uma condição. Nós vimos também, aliás, atrás desse will e desse would, também vai o not na frase negativa. É uma regra, gente, que é bem simples seguir. Tá? I do not, I will not, I would not. Tá? Para fazer o negativo das perguntas e do pretérito ali, do futuro do pretérito do faria, né? A gente viu também o can,
que ele pode ser eu posso, né? Pode ser uma permissão, pedir uma permissão, pode ser uma habilidade tua, né? E pode ser também uma possibilidade. Por exemplo, can I open the window? Eu estou pedindo permissão para abrir a janela. Can I open the window? Posso abrir a janela? Agora, uma habilidade. I can drive. Eu sei dirigir. Eu consigo dirigir. Eu tenho a habilidade de dirigir. Né? Agora, uma possibilidade. I can go to São Paulo next week. É uma possibilidade. Tá? Existem outras maneiras de falar em possibilidade, mas vamos focar por enquanto nessa aqui. E a gente viu também o passado ou o condicional. Os dois a gente faz com could. I could travel. Eu podia viajar. I could travel, but I don't have money. Eu poderia viajar, mas não tenho dinheiro. Então, o could, ele pode ser tanto com eu podia, que já é uma coisa mais relacionada ao passado, né? Eu podia fazer isso, não posso mais, tal. E o could, que é o poderia, que também é uma possibilidade. Existe uma condição para que eu possa fazer aquilo. I could travel, but I don't have money. I could travel, but I don't know where to. Né? Eu podia viajar, mas não sei para onde. Tá? Então não esqueçam, gente. Tá? Did. Aliás, vamos começar pelo do. Do é para fazer pergunta com verbos regulares e irregulares do presente. E does também é presente, mas se usa para as terceiras pessoas somente. Did, para fazer pergunta do passado, com verbos regulares e irregulares. Will, para colocar o verbo no futuro. Would, para colocar o verbo na condicional. Can, pode exprimir uma possibilidade, uma habilidade ou uma permissão. E could é aquele passado do can. Que eu podia, eu poderia. Ok? Muito bem. Então, assistam às aulas anteriores. Depois, quando vocês chegarem nessa aula, preste bem atenção. Se precisarem, retornem àquela aula sobre o assunto que está marcado ali no Google Classroom, tá? E revejam bem devagar, porque logo, logo nós vamos entrar em conversação. Eu vou fazer conversação, vocês vão treinar conversação e vão mandar as perguntas para mim. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção e bons estudos!